no abafa, na base do vamos que vamos, como foi praticamente boa parte do jogo, né, de um Flamengo confuso, de um Flamengo sem confiança, de um Flamengo, numa ressaca tremenda depois da patética participação na Libertadores da América e da eliminação vergonhosa diante do Peñarol, sem sequer marcar um gol em 2 jogos e seguir vitória, histórica contra o time uruguaio. O Flamengo jogou 6 vezes contra o Peñarol na Libertadores, não marcou um gol sequer. E teve 167 minutos para marcar um gol que levaria a disputa para os pênaltis, pelo menos, e não conseguiu. E foi assim que voltou o Maracanã vazio, semi-abandonado pela torcida, 26 mil pessoas pagaram ingresso aproximadamente, ou seja, a torcida não compareceu. É, aqueles que lá estiveram vaiaram o Tite do começo ao final, torcedor bem incomodado, bem irritado com tudo que aconteceu. E a gente vai conversar sobre esse jogo, conversar sobre tudo isso e muito mais aqui nessa live, com o apoio do SofaScore, o aplicativo que você pode baixar acessando o link que está na descrição do vídeo. No SofaScore você encontra farto conteúdo e muita informação, né? Hoje, por exemplo, uma pequena virtude do time no primeiro tempo do jogo, chutou 5 bolas de fora da área, né? Tentaram, pelo menos, né? Porque contra o Peñarol era só ali, parece que só valia gol da pequena área, um negócio medonho. E o Flamengo chutou 5 de fora da área no primeiro tempo. Deixa eu até olhar aqui no final do jogo quantos arremates: 17 ao todo, 5 na direção do gol, 3 para fora, 9 bloqueados e 7 de fora da área, ou seja, só mais 2 no segundo tempo de fora da área. Quer dizer, o time demora a chutar, vê a barreira formada pelo adversário ali com uma linha de 5 defensores e tem uma dificuldade crônica, realmente problemático, uma atuação muito fraca mesmo. O Tite, como eu disse, inclusive na live depois do jogo passado contra o Peñarol, é, parece um técnico sem força para reagir, né? Parece não ter energia para reagir, para tentar mudar esse panorama. Ou seja, a situação muito complicada essa do Flamengo. Só um instantinho, gente. Dentro do clube, dentro do Flamengo, há quem acredite que ele não vai continuar, independentemente desse jogo de hoje, do resultado, era a informação antes da partida, porque o clima não está bom, é muita insegurança, um ambiente pesado depois dessa eliminação da Libertadores. Então vejamos, né, se o Tite terá força para seguir ou não. A maneira como o time jogou hoje dá uma sensação de fim de linha, de um técnico que já entregue, sem forças. Eu falei isso no outro jogo e hoje me parece a mesma coisa. E aí, claro, que o nome que vai surgir é o nome do Felipe Luiz, não tem outro. Quem é que vai assumir o time nessa reta final de ano? Ninguém. É muito difícil encontrar alguém que aceite trabalhar. Já vamos para outubro, né? O próximo jogo já será no dia 2 de outubro, quarta-feira, Flamengo e Corinthians pela Libertadores. Então o cara ficaria outubro, novembro, pedacinho de dezembro, dia 8 acaba o Campeonato Brasileiro, dia 9 tem a eleição para presidente do clube. Aí já pode ser um outro presidente, será um outro presidente, mas pode ser da situação e pode ser um de oposição, com outras ideias. Então não tem cabimento você fazer um contrato com alguém para o ano que vem. Vão tentar colocar o Felipe Luiz, se porventura o Tite não continuar. Mas os rumores são de que ele pode não seguir, porque o pessoal está percebendo que, cara, a coisa não está andando. Bem, enfim, eu já falei, se eu fosse dirigente, eu chamaria o Tite para uma conversa séria e tentaria entender e perceber, olho no olho, conversando, se ele tem ou não condições. Se ele tem ou não condições. Não havendo condições, aí teria que negociar uma troca, não tem jeito. Aí não tem momentos que não dá mais. Eu acho que o trabalho do técnico tem que ser. Aliás, o pessoal até confunde muito. Ah, você defende. Não defendo ninguém. Eu defendo o direito do cara trabalhar, porque eu não acredito nessa troca frenética. Eu sou contra isso. No Flamengo ou qualquer outro clube. Acho que tem que ter uma sequência mínima. E às vezes o time demora a decolar. Já vimos muitas histórias assim no futebol. Só que quando chega o momento que não dá, vou dar um exemplo, o Domenico Torrente. O time do Flamengo com o técnico catalão era um time muito ofensivo, fazia muitos gols, aplicou inclusive no Corinthians a maior goleada já sofrida por esse clube no seu estádio em Itaquera, mas defensivamente tomou goleada do São Paulo, aí tomou goleada do Del Valle 5-0, tomou 4 do Atlético Mineiro e foi embora, porque ele tomava goleada, ele falava, não, é parte do processo e tal, ele entendia aquilo, não tem processo, ficar tomando goleada toda hora, time grande com elenco caro. À época eu disse, vai treinar o Barcelona, lá na sua terra, lá na Catalunha, e toma de 4 de 5-0, vê se vai ser parte do processo. Os caras não vão aceitar. Então não tinha como continuar. E aí é até bom lembrar, né, para não ser desonesto com ninguém.
Quando contratou esse técnico, o Flamengo tinha perdido o Jorge Jesus, porque ele foi embora no meio da pandemia, depois do contrato renovado com aumento no meio da pandemia, o Flamengo mandou funcionários embora, tá? Por corte de custos, mas renovou com o Jorge Jesus, aumentou o salário dele, não tudo que ele queria, mas foi um aumento dentro da pandemia, com uma queda brusca de receita que todo mundo teve, né? Todos os clubes, empresas, etc., exceto algumas que trabalham aí na internet ou ligadas de alguma forma a serviços que ficaram em atividade, como entrega de comida, etc., remédios, durante a pandemia. E ele foi embora. E aí, quem queria trabalhar no Brasil? Ninguém. Aqui morria muita gente. O Brasil era um dos países onde mais, com maior a taxa de infecção e mortalidade por Covid no mundo. Então, as pessoas não queriam vir. O Carlos Carvalhal chegou a ser procurado, mas não veio porque ele tem um filho que tinha uma questão de saúde, não poderia trazer o filho para o Brasil naquele momento. E ele também não quis ficar longe da família dele, da mulher, dos filhos lá, dos parentes, no meio da pandemia. Aí não veio, não veio. É quem topou? O Domênico Torrente. Era difícil conseguir um técnico naquele momento que pudesse substituir o Jorge Jesus. Foi uma tentativa. Não deu certo. Aí trocaram pelo Ceni, o Flamengo foi campeão brasileiro. Né? Enfim, o fato é que a gente percebe às vezes que não dá. Tem hora que a coisa chega no limite. O Tite parece realmente no limite. Você acha o Tite um técnico ruim? Eu o considerava o melhor técnico brasileiro quando assumiu a seleção brasileira durante todo esse período. Não vi surgir nenhum técnico do Brasil que fizesse um trabalho melhor do que ele fez em 2015 no Corinthians e antes. Para mim, 2015 foi o ápice dele. Melhor trabalho disparado, campeão brasileiro, com vários problemas que o clube já enfrentava. Mas nessa volta ele realmente não veio bem. Ele não veio bem. O futebol mudou, as coisas mudam, talvez ele precise de mais um período sabático, não sei, mas ele realmente não veio bem, isso é inegável. O trabalho não é bom, não é um trabalho excelente. Também não acho que seja um trabalho de todo mal, teve alguns momentos interessantes. O Flamengo consegue chegar aí a uma semifinal de Copa do Brasil, ainda está em quarto no Campeonato Brasileiro, quer dizer, não é um desastre absoluto. Né? Poderia ser pior do que isso. Poderia ser pior. Por exemplo, Flamengo em 2016 foi terceiro colocado e brigou antes pelo título brasileiro. O técnico era Zé Ricardo, que entrou ali para tapar buraco e deu certo no primeiro momento. Participou de todo o projeto para o ano seguinte, 2017. O Flamengo terminou o primeiro turno 18 pontos atrás do Corinthians, que era o líder. Então, assim, o Flamengo entrou naquela temporada como um possível candidato ao título e terminou lá atrás. Então, assim, é ruim? Para o Flamengo é. É pouco? É. Mas não é um desastre absoluto. Essa é a minha opinião. Agora, na Libertadores foi um horror. E hoje nós vimos um time perdido em campo. Um time completamente perdido em campo. Com qualquer formação. Com a escalação inicial, com a escalação que depois acabou indo até o final do jogo com a entrada de jogadores titulares. Um time perdido, perdido. Muito, muito confuso, sem perspectiva nenhuma. Então, tendo que salvar a temporada, buscando aí o título da Copa do Brasil, que até eu discordo quando as pessoas falam, não, mas não vai valer nada. Vale, vale. Não se compara às ambições que o Flamengo tinha na temporada, mas ganhar a Copa do Brasil, eliminando Palmeiras, Bahia, e para ganhar vai ter que eliminar Corinthians e vencer Atlético Mineiro ou Vasco na final, não é pouca coisa. Não é o título brasileiro? Não é. Tem esse peso? Não tem. Tinha que priorizar o quê? O brasileiro, claro. Não é Libertadores? Longe disso. Mas também não é dizer que não é nada, não é nada. Peraí, não é também assim. Então, alguma coisa tem que se buscar. Ficar na melhor posição possível no campeonato, já que o título é praticamente impossível nesse cenário, e tentar ganhar esse campeonato, essa competição. É o que resta ao Flamengo. Não foi isso que eles quiseram o tempo todo? Deixaram de lado o brasileiro para jogar a Copa do Brasil? Vamos lembrar aqui, galera, que o Flamengo era líder com um jogo a menos, tá? Tinha a pontuação do Botafogo à frente do Botafogo nos critérios de desempate, um jogo a menos, quando foi ao Morumbi, num sábado à noite, enfrentar o São Paulo com time reserva. Porque na quarta anterior, na quarta seguinte, foram jogos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. A diretoria do Flamengo, o Tite compôs, então concordou, eles não tiveram coragem de pensar, não, o brasileiro é prioridade, estamos na liderança. Então, que time vai jogar contra o Palmeiras? Vai jogar contra o Palmeiras o time possível e o time mais forte é contra o São Paulo, para vencer no Morumbi. Esse é o desafio, para trazer 3 pontos jogando no Morumbi. E perdeu, com o time reserva na atuação pífia, porque a mobilização toda é para os jogos do Palmeiras. Então, isso é um absurdo. O Palmeiras que perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, está a 1 ponto do líder do campeonato, com grandes possibilidades de ser tricampeão brasileiro. E por que isso? Porque o Botafogo está dividindo atenções. Ontem já tropeçou, empatando em casa com o Grêmio, que não vem mal, não vem bem no campeonato. O Grêmio só ganhou do Flamengo porque o Matheus Cunha falhou, clamorosamente, e o Davi Luiz também. Perdeu para o Criciúma e agora empatou com o Botafogo. O Botafogo deixou pontos preciosos pelo caminho. O Palmeiras está no encalço. Muito grande a chance de ser tricampeão brasileiro.
e o Flamengo desprezou o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras também fez isso naquele momento, também botou reservas e tal, mas como foi eliminado de tudo, começou a remar no Brasileiro, como já se esperava, e está lá na briga. E o Flamengo está lá atrás,